salve amigos do YouTube! Para quem não me conhece, sou Jorge do Batuque e esse é mais um Sem Explicação. Hoje vocês vão escutar uma história que é uma história da minha vida e eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, conheçam o nosso trabalho, gosto de falar de assuntos sem explicação, que mexem com o imaginário. Estou aqui hoje no domingo de carnaval, 15 dias do mês de fevereiro. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito mesmo. Se você gostar do conteúdo, dá um like, dá um joinha, né? Hoje é um dia muito importante para mim, mas eu gostaria muito, estou aqui já há alguns dias para tentar, né, gravar esse conteúdo que já está aqui já na agulha há muito tempo. Então eu vou convidar vocês para entrar dentro dessa casa, onde habitam segredos que o tempo não levou. Arraste a cadeira, sente-se, fique à vontade, porque irão conhecer histórias sem explicação. Gente, na história de hoje, aqui dentro dessa casa, eu vou contar para vocês. Eu estava com a mãe da minha primeira filha. E nós estávamos no centro da cidade do Rio de Janeiro. E nisso que estávamos lá, maré muito difícil. Lembro que o único dinheiro que eu tinha era R$7. Um número cabalístico, pode dizer, um número que me acompanha a minha vida, mas eram apenas R$7. A verba era difícil naquela época, isso em agosto de 1998. E esses R$7 me acompanharam por muito tempo, por alguns dias. Tipo, se você fizesse um lanche, acabava o dinheiro. E nós estávamos lá no centro da cidade. Eu lembro que eu tinha Vale Transporte. Os mais antigos vão lembrar. O Vale Transporte simplesmente era papelzinho. Acho que em São Paulo dizia passe de ônibus, se eu não me engano. Mas o Vale Transporte era que havia na minha carteira, mais esses R$7. E o que aconteceu? De repente, a mãe da minha filha começa a se sentir mal. E ela estava batendo a porta o dia da sua cesariana e ela começou a passar mal. Lembro que dentro do centro da cidade do Rio de Janeiro, que já era movimentado, sempre foi, e nós estávamos ali angustiados. Eu que falo para vocês, eu não sabia o que fazer naquele momento. Foi então que saímos pelas ruas da cidade pensando no que fazer, mas veio um pensamento: vou pedir ajuda a um taxista. Profissão essa que se tornaria minha anos depois. E a gente correndo, ela se sentindo cada vez pior, e eu falei, ela vai acabar ganhando essa criança aqui na rua. E o desespero já era tanto, eu falei, cara, vou dar um sinal pro táxi e vou falar pro motorista que a gente pagaria depois, porque não havia dinheiro pra gente pegar um táxi naquele momento. Mas o desespero falou mais alto, e a gente tentou de uma maneira onde que a compaixão fosse, né,
dos artifícios que pudessem nos ajudar. E naquele momento, demos sinal para um taxista. Cidade do Rio de Janeiro, movimentada. Era uma quinta-feira. Quinta-feira no Rio de Janeiro, antigamente, o pessoal já ia tomar já era na quarta-feira, o pessoal já ia tomar, já ia sair para o happy hour, tomar aquela gelada antes de ir para casa, coisas que hoje em dia no Rio de Janeiro a quinta-feira morreu junto com a quarta. Às vezes quando tem um jogo do Flamengo melhora um pouco, mas fora isso a noite do Rio de Janeiro morreu. Mas naquela época era muito movimentada. A quinta-feira era muito movimentada. E naquele momento, depois de tentar algumas vezes, enfim, apareceu um taxista e eu conversei com ele. Meu amigo, eu só tenho R$7, eu queria ir para as Laranjeiras. E eu tô com medo dessa criança nascer aqui no meio da rua, porque ela está passando mal. E naquele momento, o taxista chegou para mim e disse: fica tranquilo, porque só vai nascer amanhã à noite. E isso, quando ele falou aquilo, eu arregalei um olho, fiquei assim, sem, né? Como que eu poderia dizer? Sem reação. E naquele momento, aquele taxista mostrou o porquê ele estava fazendo essa afirmação. Era uma pessoa que era médium. Se alguns acreditam, outros não, outros dizem que é revelação, outros dizem que é evidência, mas naquele momento o taxista começou a falar da minha vida e da vida da mãe da minha filha. E ele falou coisas que só nós dois sabíamos. E começou a falar da minha vida de uma maneira de quem me conhecia há muitos anos. Mas até aquele momento nós nunca tínhamos nos visto. E o que mais surpreende é que tudo que ele falou, ele acertou. Algumas coisas ele não quis dizer porque ele não queria me desanimar, não queria falar de alguma maneira que pudesse, né, nos deixar preocupados. E uma das primeiras coisas que ele nos surpreendeu após dizer que ia nascer na noite do dia seguinte, ele falou: é uma menina. E aquilo, pum, deixou. Ele já falou. Primeiro ele disse que ia nascer uma sexta-feira à noite, na sexta noite, e depois ele disse que era uma menina. E aquilo, coincidências. A minha filha, hoje, com 27 anos, vai fazer 28, nasceu às 23 horas do dia posterior, numa sexta-feira. E eu pergunto a vocês, que sempre estão aqui conosco, o que será isso? Que dom é esse? E chegando lá, ele falou: fica tranquilo,
eu paro sempre num bar e pode ir lá deixar para mim o dinheiro. E eu pedi ajuda ao meu pai. Lembro que meu pai foi lá nos buscar. E quando saímos de lá, e ele disse o nome dele, e falei: pai, você poderia dar o dinheiro para... Na época eu tinha 19 anos, era desempregado, e pedi meu pai para ir no bar no qual ele deu as instruções. Surpresa, nós fomos lá no bar e não parava nenhum taxista com o nome que ele nos deu e com o carro. A marca do carro, não... O dono do bar ainda disse: não para nenhum taxista aqui com esse carro aqui direto. Não para. Pô, ele falou que era tal. E era um local que só havia aquele bar. Só havia aquele bar, né? Lá no centro, naquela região. Então não tinha como confundir os bares. E o que acontece foi que a gente não deixou o dinheiro. Porque... E o carro dele era uma marca que não era muito comum para táxi. Não era um Santana, não era um carro muito comum. E nós não encontramos. Talvez ele não quis o dinheiro, talvez ele deu a informação errada porque eu não queria receber, mas ele disse muitas coisas da minha vida. E nós que estamos aqui, né, há muitos e muitos anos, nós ficamos pensando de onde vem essa mediunidade, quem faz as pessoas prever o futuro e falar da vida de pessoas que nunca viu na vida. Eu gostaria muito de convidar os senhores e senhoras para se inscreverem no canal, caso vocês gostem do conteúdo. A gente que tem feito um trabalho humilde, um trabalho de formiga, e a gente agradece muito a vocês que estão aqui conosco, né, todo esse tempo. Eu agradeço muito, porque não é fácil, gente. Não é fácil a gente estar aqui na internet, botar a cara, contar histórias, e falo para vocês, não é fácil mesmo. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas eu gostaria muito de trazer esse conteúdo, porque é um conteúdo que até hoje me surpreende muito e me emociona falar isso. Eu vou mandar esse vídeo para minha filha, e não costumo mandar as coisas que eu produzo, mas vou mandar esse vídeo para minha filha, que, assim, é muito engraçado. Eu fui pai muito novo, fui pai com 19 anos, mas isso não me traz nenhuma tristeza. Pelo contrário, me traz muita alegria, porque me fez ser uma pessoa mais responsável, e você sempre trabalhar por algum motivo. E eu, desde que comecei a trabalhar, sempre tive um motivo, e o motivo era dar uma vida melhor para minhas filhas. Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Jorge, apelidado de
Jorge do Batuque. Um nome que eu ganhei no samba, um nome que eu tô aqui há muitos anos, né? E quem sabe agora a gente numa nova jornada, quem sabe a gente consegue enfim alavancar esse canal. Muito obrigado. Deixem seu like se gostarem. Um grande abraço. Fui.